Olá, eu sou a Clau e compartilho com você uma página do meu diário. Então vamos lá. Eu acredito que até aqui você já acompanhou os meus vídeos e sabe de toda a minha história. E eu quero só complementar aquilo que eu já havia contado para vocês. Primeiramente, eu estou bem. Hoje é dia 8 de abril de 2023, então eu tenho 66 dias que fiz a minha cirurgia. Como eu estou? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu não tenho sentido dores, nem as dores que eu sentia, nem dores relacionadas à cirurgia, graças a Deus, nada, nada, nada. Então eu estou 100%. Às vezes é até difícil gravar o vídeo, porque como eu estou bem, porque antes eu gravava para poder trazer para vocês aquilo que eu sentia e poder compartilhar para poder ajudar. E agora eu estou me sentindo muito bem e às vezes eu fico pensando o que eu falo, o que eu levo, mas vamos lá. Em relação à cirurgia, eu estou ótima, graças a Deus, tem dado tudo certo. Foi como se o meu médico tivesse arrancado toda aquela dor que eu sentia, aqueles momentos tenebrosos com as mãos. E graças a Deus tem dado tudo certo. Eu ainda não fui lá fazer o meu exame da trompa. Como eu disse pra vocês, como eu escrevi no vídeo, eu tinha falado errado, mas depois eu escrevi falando que eu faria. Inclusive, eu vou mandar mensagem agora nessa semana, porque eu precisava completar os 60 dias. Só que agora entrou no momento de Semana Santa, de Páscoa, então eu precisei esperar passar isso para a semana que vem eu poder entrar em contato e marcar esse exame. Eu fiz o exame nos rins para saber como que estava e graças a Deus deu tudo certo. Eu fiz o exame, como que foi feito? Foi um ultrassom abdominal para ver como que os rins estavam e graças a Deus deu tudo certo. Fiz com a bexiga extremamente cheia. Inclusive, na hora do exame, a médica pediu que eu esvaziasse um pouco, porque eu me atrasei e acabou passando uma pessoa na frente, a minha bexiga foi expandindo, expandindo mais, eu tava custando aguentar o meu momento de tão apertada que eu estava. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu esqueci de fazer o exame de urina e o médico pediu para eu fazer e enviar por WhatsApp, mas graças a Deus, questão de rins, eu estou bem. Intestino, como eu disse para vocês, estou bem, não precisei fazer nenhum exame pós-cirurgia para saber como que eu estou, porque conforme o que veio na biópsia já mostrou que estava legal. Agora eu preciso saber como que a trompa está, né? Que é o que vai falar se eu posso engravidar ou não, e eu quero trazer aqui para vocês em um outro momento. Para esse vídeo, o que eu decidi trazer? Eu espero que você já assistiu os meus vídeos para trás e lá conta que antes da pandemia eu tomei acredito que por 9 meses, o Alurene. E quando eu tomei esse remédio, qual foi o sintoma? O que eu senti? Então vamos lá. Quando eu descobri endometriose e a médica falou assim: a gente vai começar pelo Alurene. Eu penso que o Alurene é o tratamento mais tranquilo, né? Entre aspas. E aí eu comecei com esse tratamento. Era para eu fazer o tratamento por 6 meses, mas aí entrou o momento de pandemia e a médica não atendia e eu precisei prolongar. O que aconteceu durante esse uso? Eu vi muitos efeitos, muitos. O médico o médico de agora diz que se eu começasse a usar agora não faria tanto significado, porque por 2 meses não fazia efeito. Mas durante esses 9 meses eu senti alguns sintomas. Então vamos lá. O que eu senti? Eu tive muito escape, coisa que eu nunca tive. Eu tive muito escape, muito. Eu fiquei assustada, porque eu tinha uma vida normal, né? Eu decidi parar o remédio e senti uma dor forte, somente uma. E aí, depois dessa dor, meu mundo virou de cabeça para baixo, porque eu pensei que, descobri, tem endometriose, e eu não sabia dessa imensidão do mundo da endometriose.
e pensei, agora eu vou fazer um tratamento e vai dar tudo certo. Não sabia de nada, nada. Não sabia das dores, que elas persistiriam, não sabia de questão de infertilidade, de alimentação, de nada. E eu decidi procurar a médica e tomei esse remédio na inocência que ele resolveria meu problema. E aí eu tive muitos escapes, muito, muito, muito. Para quem não conhece o escape, é um sangue vivo, um sangue bem vermelho, que vem do nada. Então, assim, você tá em um momento qualquer e de repente vem um sangue do nada. Então, isso é uma coisa que incomoda muito porque você não tá preparada. E aí você também não pode ficar com absorvente todos os dias, o dia inteiro, esperando, que aí não vem. É uma loucura. E eu passei por isso 9 meses. E eu percebi muita alteração de humor, muita, muita. Eu percebia também que mexia muito na questão de interesse sexual, porque o remédio meio que inibia esses hormônios. Eu vivi por isso por 9 meses. E aí, quando tava terminando, eu já decidia que esse remédio era um remédio que eu não queria. Mas eu pensava que teria outras opções de remédio. E aí voltei para a médica. Quando eu voltei e fiz os exames, porque o intuito desse remédio é dar uma, vou falar com os meus termos, é dar uma congelada, dar uma estagnada na doença. E aí o que se esperava era que quando eu fizesse os exames, ela teria diminuído ou mantido. Eu fiz os exames, deu que não, que ela aumentou, que era uma coisa que não deveria ter acontecido. E aí a médica falou: "Mas você menstruou durante o uso do medicamento?" Eu falei: "Tive escapes." Ela falou: "Mas não é normal." Só que na época a gente não tinha contato por conta do coronavírus, eu não podia entrar em contato com ela. Então, mandava mensagem, mas, enfim, não substitui a consulta. Ela me falou: "Então a gente vai ter que mudar. A gente vai ter duas opções." E aí ela me deu um tempo para pensar. Ou você vai fazer o uso do Zoladex, que é via umbilical, e parece que esse Zoladex é usado até no tratamento do câncer, mas que ela disse que era um medicamento que ia controlar, que ia dar como se fosse uma secada nesses hormônios. Então ia dar uma congelada no hormônio feminino. Eu não sei explicar direito para vocês, vou até escrever aqui mais ou menos sobre como que é essa injeção. E aí, quando ela foi falando, eu já sabia que essa eu não queria. Tanto que eu nem sei falar pra vocês, porque é uma coisa que é uma coisa que não me interessou. Porque eu teria que tomar, não sei se era uma vez por ano ou de 6 em 6 meses, eu teria que tomar na farmácia via umbilical. Era uma coisa que ia, é como se secasse por dentro os hormônios pra endometriose dar uma parada. Então eu já sabia que isso eu não queria, porque ia mexer em muitas coisas. Não fazia sentido eu parar de tomar, eu tomar esse medicamento ou injetar esse medicamento se eu queria engravidar um dia. Porque eu vi relatos de pessoas que fez o uso e ele continuou no corpo por mais um ano. Então, assim, isso era tudo que eu não precisava. E aí ela falou: "Então, ou é esse, ou o seu caso é cirúrgico." E aí ela me passou o nome do médico que eu fiz a cirurgia, que eu fiz a minha primeira cirurgia. E aí, questão de medicamento para endometriose, o meu medicamento foi esse, o Alurene. Caro, muito caro. Inclusive, eu acho um absurdo pessoas que precisam desse medicamento, que não dá para viver sem, pagar um absurdo que é esse remédio. E não vi efeito nenhum no meu corpo, apenas efeitos terríveis e efeitos que não vi necessidade. Tanto que, quando eu decidi porque eu parei um tempo e falei: não quero saber de remédio, não quero saber de nada e não quero saber de nada. Eu fui lá, vi que era cirúrgico mesmo, que o médico fez o exame de toque e falou: "Seu caso é cirúrgico, endometriose profunda e não tá legal", mas aí ele não pediu exame de nada e eu fui pra cirurgia assim mesmo. E aí não deu certo, foi um verdadeiro pesadelo. E depois disso eu decidi que eu não faria mais nada, que eu
ia tentar mexer na alimentação, e aí eu comecei a seguir pessoas que tinham endometriose, tentei mexer na alimentação, eu tentei ir para garrafada, eu tentei fazer suplementação, melhorou? Melhorou muito, mas porque o que eu fiz foi desinflamar um pouco o meu corpo. Mas o que eu tinha ainda estava ali, porque eu fiz a cirurgia, eu tirei, como eu disse para vocês, somente para biópsia, e o que eu tinha estava ali. E não estava legal, porque o médico ainda havia falado que a minha endometriose era muito grave e que ele nunca tinha visto, em 30 anos, ele nunca tinha visto algo igual. Como eu disse para vocês, eu não arrependo das decisões que eu tomei, de ter testado o meu corpo, visto que o que eu precisava fazer. Não foi um momento fácil, tive muitas dores, que só eu, meu marido e Deus sabemos, porque foram grandes e grandes madrugadas, foram longas noites mal dormidas por muita dor. Foi um preço alto, eu confesso que foi um preço alto que eu paguei. Se perguntar, você aconselha fazer isso ou não aconselha? Não sei, eu não arrependo do que eu fiz, porque eu precisava viver aquilo, entender, até porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu não tinha muitas escolhas. Optamos por procurar outro médico. Inclusive, o médico que eu vou hoje é filho do médico que eu fui antes. E aí nós decidimos que iríamos nesse outro médico. E aí, quando eu fui a primeira vez, ele inclusive me deu 2 cartelas do Alurene. E aí falou: você não pode ficar do jeito que você tá, sua endometriose tá grave, você não tem escolha mais de ficar levando a vida assim. E me deu 2 cartelas, você vai começar a tomar amanhã. Eu não tomei, eu decidi mais um tempo ficar sem tomar. Parece que a ficha ainda não tinha caído, não levei tão a sério, não tomei. E aí, antes o meu momento era um momento de testar o meu corpo em questão de alimentação, de não tomar remédio. E aí agora, depois desse médico, eu confesso que as coisas foram mais intensas, que as dores foram mais intensas, o diagnóstico foi mais intenso. Então ali eu já sabia que não estava legal mesmo, mas eu não sei. Parecia que eu estava andando com os olhos tapados, estava tentando procurar um significado espiritual, um significado, alguma lógica, alguma coisa para tudo aquilo que eu estava vivendo, porque parece que a gente não acredita. E aí eu esperei, eu acho que foi mais ou menos uns 9 meses, não me recordo muito bem. E aí eu voltei para fazer os exames, porque eu não tava aguentando mais, tava sentindo muita dor. E eu vi que eu precisava tomar uma decisão. E aí um dia eu falei pro meu marido, não tem jeito, vou ter que voltar. E até porque endometriose a gente precisa fazer um acompanhamento, né? De 6 em 6 meses, uma vez por ano. E aí passou esses 9 meses, eu decidi voltar pra ver como que tava e na esperança de ainda falar pra ele. Às vezes vai fazer o exame e dá que melhorou, que não tem mais endometriose. Mas cheguei lá, e aí quando a médica do ultrassom fez pra ver como que tava, ficou meio assustada e falando que tava muito feio. E que o que salvava ali era só o apêndice, porque o restante estava muito comprometido. E o resto da história vocês já sabem, que realmente não estava muito legal, que eu corria o risco de perder o rim, que eu corria o risco de ter uma infecção generalizada por conta do intestino e da profundidade que a endometriose estava tomando. Mas não foi não foi um percurso fácil. Hoje eu entendo que eu cresci muito nesse tempo. Eu descobri endometriose, eu acredito que já tem uns 4 anos. E eu cresci muito nesses últimos 4 anos. Aprendi muito comigo, porque a gente vai se conhecendo. Então, hoje eu sei exatamente aquilo que me afeta, seja emocional, seja questão de alimento. Então, eu melhorei demais, me preocupava com tudo. Carregava o mundo na palma das mãos, até descobrir que ele nem cabe aqui. Então, assim, melhorei muito. É fácil? Não, é muito difícil, muito. Eu agora tô vivendo essa fase boa e eu espero manter nela, mas eu sei que não é fácil. Nossa, é muito complicado.
quem tem endometriose, nem sei explicar, porque é difícil. E também eu quero falar para vocês do meu percurso com remédios de dores. Quais remédios que eu tomava? Então vamos lá. Antes de descobrir o que eu tinha, eu só sabia que eu tinha uma dor muito forte. Teve um dia que eu tava fazendo um curso em outra cidade, e aí eu senti muita dor. E aí eu tava tomando Toragesic. E aí ele é sublingual, e eu tava como se fosse bala, um atrás do outro, e nada resolvia. Tanto que uma amiga minha foi à farmácia, e aquilo eu tava no carro, comprimida de tanta dor. Ela foi na farmácia e perguntou se tinha um remédio. Ele falou, mas o que ela tá tomando? Falou, Toragesic. Falou, como assim? Se isso não tá resolvendo, não tem um outro mais forte que isso. E aí, por que eu fui mudando o remédio e quais foram as minhas decisões, as minhas escolhas? Toragesic, ele fez efeito no começo, que era um remédio que aliviava as minhas cólicas, mas em um dado momento ele completamente parou. Eu não sei se pela falta de intervalo entre um comprimido e outro, mas eu não aguentava de dor, alguma coisa eu precisava tomar para aliviar. Resolvia? Não mais. Mas no comecinho, tava resolvendo. Depois, eu não sei se, assim, às vezes eu até brinco que aquela dor que eu senti foi como se naquele dia a aderência de tudo tivesse acontecendo. Não sei se ela vai acontecendo de forma gradual, mas é como se naquele dia eu tivesse sendo aderida, porque foi uma dor muito grande. E aí, dessa dor pra frente, muitos remédios já não faziam efeito. Então, Toragesic, que é um remédio forte, não fazia efeito. Eu tomei Tramal, não fazia efeito. O que fez foi só causar enjoo, vômito, porque é um remédio forte, mas não fazia efeito, fazia dormir. Então, dormia, quem dorme não sente dor. E aí, quando acordava, a dor voltava. Eu tomei também esses remédios de cólica, Buscopan, seja Buscopan composto, Buscopan cólica leve, cólica intensa, nada resolvia. Porque lá nem hoje não resolve. Então, Buscopan e água é a mesma coisa. Tomei dipirona, também não resolveu. O que mais que eu tomei, hein? Tomei um outro remédio que fez um efeito por um tempo. Eu esqueci o nome dele. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. Ele fez efeito por um tempo. E a miligrama dele não é tão alta. Mas eu acho que pela composição dele, foi o que foi ajudando a dar uma aliviada na dor. O último remédio que eu tomei é o Atroveran. O Atroveran, ele é uma cartelinha rosa. Vou até colocar aqui pra vocês a foto. Ele é uma cartelinha rosa. O Atroveran, dipirona, 1 grama. Então, esse pra mim é o que resolve as minhas dores, o que resolvia as minhas dores. Então, sempre que eu sentia cólica, eu tomava ele. Remédio, eu acredito que também é muito subjetivo, porque como as dores são em locais diferentes, eu acredito que você precisa achar exatamente o remédio que te faz bem. Então, hoje, o remédio que eu tenho em casa é o dipirona, o Atroveran dipirona 1 grama, porque pra mim é ele que resolve. Já vi muitas pessoas colocando, eu tomei um remédio que eu vi em um grupo de mulheres com endometriose, um remédio para dores, eu tomei, nossa, foi horrível, porque eu senti o mundo girar. Então, esse remédio, nossa, eu não sei nem o nome, e não quero nem lembrar, porque foi um remédio que não fez bem pra mim, não. Então, às vezes, quando eu vou à farmácia, porque esse remédio, esse Troveran, também não é fácil de encontrar, pelo menos aqui. Quando eu vou na farmácia e falam, tem esse outro aqui que substitui bem. Às vezes eu caio nessa cilada e compro. Não resolve. Tem que ser exatamente aquela miligrama, aquelas substâncias que tem ali pra minha situação. Eu não sei falar se ele é voltado pra cólica, eu acredito que sim, né? Porque a Troveran, eu acho que é voltado pra cólica menstrual, mas é o que resolve pra mim. Tem mulheres que tomam como se fosse água, então é muito relativo.
Mas hoje eu tento evitar até ele. Eu sou daquela que, inclusive eu recebo até chamada de atenção do meu marido, porque eu sou daquela que tenta evitar remédio. Não gosto muito, não. Mas eu precisei aprender a tomar, porque sozinha, impossível, a dor não passa. Mas é isso. Se inscreve aí, deixe seu comentário. E eu estou bem. E se você, assim como eu, precisa fazer a cirurgia, está prestes a fazer a cirurgia, já vi algumas pessoas comentando que está ansiosa, que está temendo esse momento. Vai dar tudo certo. Entrega nas mãos do Senhor, porque são coisas que a gente precisa fazer aquilo que está no nosso alcance, mas aquilo que está além cabe a Ele. Então, procure bons médicos, procure boas referências, porque você literalmente vai entregar a sua vida ali, né? Porque quando você apaga, está nas mãos deles, claro que nas mãos de Deus, mas abaixo de Deus está nas mãos de toda a equipe médica. Então procure uma equipe médica boa, procure médico que te ouça. Endometriose não mexe com o corpo somente, ela mexe com o corpo, ela mexe com a mente, ela mexe com tudo. Então, como eu tive um percurso de passar por médicos não tão bons, não tão humanos, procure médico que vá te atender e te ouvir, respeite o que você vive e que possa fazer o melhor por você. Beijos e até a próxima!